Isso, nós contamos com a presença aqui especial da Estela Chiarelli, que tão gentilmente aceitou o nosso convite. Muito obrigada, em nome da MF Silvio Portugal, tá, Estela? Agradeço muito aqui a sua presença. A professora Simone Cristina, que permitiu, né, esse intercâmbio aqui de contato. Simone, muito obrigada. Contamos também com o professor André Eduardo, que irá nos auxiliar na mediação. E antes de começarmos, eu passo a palavra para a nossa diretora, Célia. Licença. Célia, está desligada. Célia, está desligada. Eita. Boa tarde a todos. Eu faço minhas palavras da Andréa, né? Eu agradeço em nome da nossa escola, viu, Estela? Agradeço a presença de todos, agradeço a sua presença aqui. É um tema que para nós é muito caro, a gente tem lidado com alguns temas trazidos aqui para a nossa escola desde o ano passado, a questão racial, a questão dos imigrantes, migrantes, a questão de gênero. Então, a gente tem trabalhado alguns temas e o refúgio vai ao encontro desses temas. Para nós é muito caro. Então, agradeço a sua presença aqui, em nome da escola, a presença de todos, e passo a palavra para o André. Só uma observação, desculpe, né, só apresentando, né, aqui a Estela, ela é pós-graduada em Relações Internacionais, ela vai compartilhar conosco um pouquinho da sua experiência, né, ela que trabalha com refugiados desde 2015, né, que morou na Turquia, né, Estela, e também teve esse contato na Grécia, aqui no Brasil, tá? Então hoje ela vai compartilhar aqui conosco. E né, uma boa palestra a todos. Ô, Davi, eu peguei 2 estados de staff. Posso começar, gente? Pode sim, Estela. Gente, então, obrigada primeiro pelo convite, fico muito honrada. Como a Andréa falou, meu nome é Estela, eu sou de São Paulo, nasci e cresci em São Paulo, mas eu morei por 11 anos na Turquia, em Istambul, na cidade de Istambul, que fica na Turquia. Depois eu vou mostrar no mapa para a gente se localizar direitinho. E em 2015 eu comecei a trabalhar com refugiados na Turquia e na Grécia, e eu voltei a morar no Brasil em 2019 e também comecei a trabalhar com refugiados aqui no Brasil, aqui em São Paulo, né? Então, lá na Turquia e na Grécia eu fui voluntária de 2015 a 2018, mais ou menos, e aqui em São Paulo eu trabalho na Caritas, que é uma organização que fica ali no centro de São Paulo, e a gente também trabalha com refugiados aqui. Então, eu vou contar, na verdade, a minha apresentação falar um pouco da minha experiência, contar para vocês um pouco melhor, talvez, para entender o que é o refúgio, o que é o refugiado, por que é diferente de migrante, etc. Mostrar algumas fotos de quando eu estava na Grécia, né, dos refugiados lá, e trazer alguns números para a gente ter noção, né, assim, enfim, dos números de refugiados, de que países que eles vêm, etc. E se vocês tiverem alguma pergunta, sintam-se à vontade, não sei se é melhor no final da apresentação ou durante. Eu confesso que eu sou um pouco ruim de tecnologia, eu vou tentar aqui compartilhar a minha apresentação. Ô, professor, quando você compartilha, você precisa entrar de novo no computador para ativar o som. Ixi, peraí. E tem como mudar a câmera naquele negócio, naquela bolinha com uma seta em volta. Mudar a posição da câmera. Oh, meu Deus. Estela, se precisar, você pode mandar para o meu e-mail, eu vou conseguir. Eu posso compartilhar? Pode. Um minutinho. Para mim, abriu aqui também, tá? Se travar aí, eu tento daqui, tá? Ok. Quando for para mudar de página, vai me falando, tá? Tá, pode deixar. Isso. A está apresentando. Tá todo mundo vendo, então, agora? Sim. Sim.
Então tá bom. Então vamos lá, pode passar já, é o título, né? O que é refúgio. Então, a definição de refugiados são as pessoas que são forçadas a deixar o seu país de origem porque a sua vida ou integridade corre risco. E elas não podem voltar para o seu país de origem porque elas continuam correndo esses riscos, porque elas não têm proteção do governo delas. Então, o que isso quer dizer? A gente sabe que tem muitos países que fazem perseguição a algumas pessoas por causa da religião delas, ou então da etnia, ou por ser da comunidade LGBTQIA+, por posições políticas. Então, tem alguns países, né, alguns governos que fazem perseguições a essas pessoas, às vezes prendem essas pessoas arbitrariamente, às vezes essas pessoas correm risco de vida mesmo, e aí elas são forçadas a deixar o seu país por sobrevivência, né? Então, isso é meio o que define o refugiado. Pode mudar o slide, por favor. Que é diferente dos migrantes em geral, né? Então, a grande diferença entre os refugiados e os migrantes é que os refugiados saem dos seus lugares de origem não por opção, mas por sobrevivência mesmo. Enquanto os migrantes não. Os migrantes saem em busca de melhores condições de vida, ou estudo, trabalho, enfim, são também diversos motivos, mas os migrantes, eles podem retornar para o seu país, né? Então, por exemplo, eu fui uma migrante na Turquia. Eu fui estudar na Turquia, mas eu sempre pude voltar para o Brasil e visitar minha família, né? Visitar o meu país sem nenhum problema. Os refugiados, não. Quando eles saem, eles não podem voltar para o país de origem, porque eles podem sofrer consequências também por ter fugido, né? Então, isso é uma grande diferença que nem todo mundo sabe identificar, né? Os refugiados, eles têm proteção internacional, então tem a ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas, tem uma agência da ONU que chama Acnur, que cuida dos refugiados, da proteção internacional dos refugiados. Então, quem consegue o status de refugiado é protegido pela Acnur, né, também, além da proteção que eles têm no país em que eles são recebidos, né, que eles têm o direito também de uma proteção, de não ter os seus direitos violados, e etc. Então, essa é a grande diferença entre os migrantes. Os migrantes, não, eles não têm essa proteção específica internacional, né, eles também têm que ter direito aos direitos humanos, como qualquer outra pessoa, mas a diferença é que a Acnur, que é essa agência da ONU para refugiados, cuida especificamente dessa população que é forçada a sair do seu país de origem, né? Porque essas pessoas ficam mais vulneráveis, né? Pode mudar de slide, por favor. Então, aqui são alguns números para a gente ter uma ideia, né? Esses dados, gente, só para falar, porque não tem todos os slides, são praticamente todos tirados do site da Acnur, né? Então, tá tudo na internet. Esses dados são os últimos dados, então a Acnur faz um relatório anual sobre o refúgio, sobre refugiados no mundo. Normalmente eles divulgam no mês de junho de cada ano, referente ao ano passado, né? Então, esses dados aqui são referentes a 2020, né? Então, até o final de 2020, tinham 82,4 milhões de pessoas deslocadas dos seus lugares de origem. É muita gente. É igual a população da Turquia, que é o país onde eu morei, por exemplo. É bastante gente. E aí, eles também separam, dividem, né, essas pessoas em alguns grupos. Então, aqui a gente pode ver destacado na parte direita,
são 20,7 milhões de pessoas já reconhecidas como refugiados. Depois eu vou falar um pouco melhor sobre isso, sobre ser reconhecido ou não ser. 48 milhões, ou seja, a metade, né, mais da metade dessas 82,4 milhões são pessoas deslocadas internamente. Então, o que é isso? Várias pessoas não conseguem fugir do país. Então, se tem um conflito armado, uma guerra, ou até às vezes desastres naturais, que as pessoas têm que sair de onde elas moram, né, onde elas nasceram, elas não conseguem sair das fronteiras do seu país. Então, elas ficam deslocadas internamente no seu próprio país. E essas pessoas também são consideradas, essas pessoas são pessoas deslocadas dos seus países de origem e também têm a proteção da Acnur, que é essa agência da ONU. E aqui a gente vê 3,9 milhões de venezuelanos fora da Venezuela, né? Os venezuelanos, nos últimos anos, têm crescido o número de venezuelanos saindo da Venezuela, e muitos deles têm vindo buscar refúgio no Brasil, inclusive. A gente também vou falar um pouco melhor disso mais para frente. Pode mudar o slide. Se eu estiver indo muito rápido ou se tiver pergunta, podem falar, tá, gente? Aqui, eu peço desculpa que está em inglês, porque ainda não saiu a versão em português, mas é só para a gente ter uma ideia. A maior população de refugiados, né, vem da Síria, a gente vê aqui, 6,7 milhões de pessoas refugiadas vindas da Síria. Aí agora, em segundo lugar, a Venezuela tomou o lugar do Afeganistão, o Afeganistão vinha em segundo lugar, mas agora é a Venezuela. E um dado que eu acho muito interessante é que são, de todas as pessoas refugiadas, 35 milhões são crianças. Então, mais de 40% são crianças, né, menores de 18 anos, crianças e adolescentes. Então, é muita criança refugiada que tem no mundo, e isso é uma questão, porque essas crianças, elas estão numa situação muito vulnerável, né, de tráfico de pessoas, de trabalho, trabalho infantil, enfim, diversas coisas que podem acontecer com as crianças. Pode mudar o slide. E aqui, só para a gente ter uma ideia, a Turquia está em primeiro lugar entre os países que mais recebem refugiados. Então, na Turquia, hoje em dia, tem 4 milhões de refugiados dentro do território turco. A gente pode ver aqui que o Brasil nem aparece nessa lista, depois eu vou dar um número de quantas pessoas refugiadas tem no Brasil, que é um número muito, muito, muito pequeno, comparado a esses, né, de 4 milhões na Turquia, 1,7 milhões na Colômbia e etc. Então, só para a gente ter uma ideia, para vocês entenderem por que eu comecei a trabalhar com refugiados enquanto eu morava na Turquia, né? O Benício tem uma pergunta, é isso? Sim. O que acontece se uma pessoa, um refugiado, ir para outro país que também está ruim, ela sai de novo? Ou acontece alguma coisa? É uma ótima pergunta. Então, muitas vezes isso acaba acontecendo, Benício. As pessoas no seu país têm alguma guerra ou algum problema e os países vizinhos também não são países seguros. Então, por isso que é importante a Acnur, que é essa agência da ONU que eu estava falando, porque a ONU, a Acnur, ela tem um programa de realocação dessas pessoas. Então, elas é um processo, né, um processo demorado, não é algo imediato, de que a pessoa foge do país, chega e aí já é realocada num outro país. É um processo que demora, às vezes, anos. Mas, enfim, a Acnur tem esse programa que registra essas pessoas e aí ela realoca essas pessoas num terceiro país. Então, eu vou dar um exemplo de uma menina afegã que veio do Afeganistão enquanto eu estava lá na Turquia. Ela tinha 16 anos na época, então era uma adolescente, né, não era adulta.
e ela fugiu do Afeganistão sozinha. E hoje ela mora nos Estados Unidos, porque a Turquia também não era um país seguro para ela, e como ela era menor de idade, ela foi realocada para os Estados Unidos para ela ficar em segurança ali. Então, isso é um exemplo, né? Mas aí a sua pergunta também é muito boa, porque vai entrar no que eu vou falar agora, que a Turquia, como ela tem esse número, a gente vai entender o porquê que ela tem esse número tão grande de refugiados, e o que acontece com as pessoas que chegam ali. Então, pode mudar o slide, por favor, para a gente... Ó, aqui eu coloquei o mapa, né? Então, para a gente ver o Brasil, aqui uma bolinha vermelha no Brasil, em São Paulo, e uma outra bolinha vermelha ali na Turquia, né? Que é o país onde eu morei, e como vocês podem ver, a Turquia faz fronteira com a Síria, o Iraque e o Irã. Pode passar o slide, por favor. Aqui, ó, eu coloquei esses símbolos na Síria e no Irã, principalmente, é só ilustrativo, assim, para a gente entender. A Síria, a gente sabe que está em guerra já faz bastante tempo, né, muitos anos. E o Irã também é um lugar onde tem conflito, onde tem perseguição por etnia, perseguição por posicionamento político e etc. E a Turquia faz fronteira com esses países. Então, o que acontece? As pessoas fugindo da guerra ou de perseguição passam a fronteira e chegam na Turquia, mas o objetivo delas, da grande maioria, não é ficar na Turquia, porque a Turquia também é um país considerado de terceiro mundo, também não é um país tão seguro assim para os refugiados, então o desejo dessas pessoas é usar a Turquia como ponte para chegar na Europa. E a Turquia também faz fronteira com a Europa, no lado esquerdo, né, aqui do mapa. Então tem a Grécia, a Bulgária, etc. Então eles usam a Turquia como ponte nessa lista. Depois eu vou dar um número de quantas pessoas refugiadas tem no Brasil, que é um número muito, muito, muito pequeno comparado a esses, né, de 4 milhões na Turquia, 1,7 milhões na Colômbia e etc. Então, só para a gente ter uma ideia, para vocês entenderem por que eu comecei a trabalhar com refugiados enquanto eu morava na Turquia, né? O Benício tem uma pergunta, é isso? Sim. O que acontece se uma pessoa, um refugiado, ir para outro país que também tá ruim, ela sai de novo? Ou acontece alguma coisa? É uma ótima pergunta. Então, muitas vezes isso acaba acontecendo, Benício. As pessoas no seu país têm alguma guerra ou algum problema e os países vizinhos também não são países seguros. Então, por isso que é importante a Acnur, que é essa agência da ONU que eu estava falando, porque a ONU, a Acnur, ela tem um programa de realocação dessas pessoas. Então, elas é um processo, né, um processo demorado, não é algo imediato, de que a pessoa foge do país, chega e aí já é realocada num outro país. É um processo que demora, às vezes, anos. Mas, enfim, a Acnur tem esse programa que registra essas pessoas e aí ela realoca essas pessoas num terceiro país. Então, eu vou dar um exemplo de uma menina afegã que veio do Afeganistão enquanto eu estava lá na Turquia. Ela tinha 16 anos na época, então era uma adolescente, né, não era adulta, e ela fugiu do Afeganistão sozinha. E hoje ela mora nos Estados Unidos, porque a Turquia também não era um país seguro para ela, e como ela era menor de idade, ela foi realocada para os Estados Unidos para ela ficar em segurança ali. Então, isso é um exemplo, né? Mas aí a sua pergunta também é muito boa, porque vai entrar no que eu vou falar agora, que a Turquia, como ela tem esse número, a gente vai entender o porquê que ela tem esse número tão grande de refugiados, e o que acontece com as pessoas que chegam ali. Então, pode mudar o slide, por favor, para a gente... Ó,
Aqui eu coloquei um mapa, né? Então, para a gente ver o Brasil, aqui uma bolinha vermelha no Brasil, em São Paulo, e uma outra bolinha vermelha ali na Turquia, né? Que é o país onde eu morei. E como vocês podem ver, a Turquia faz fronteira com a Síria, o Iraque e o Irã. Pode passar o slide, por favor. Aqui, ó, eu coloquei esses símbolos na Síria e no Irã, principalmente, é só ilustrativo, assim, para a gente entender. A Síria, a gente sabe que está em guerra já faz bastante tempo, né, muitos anos. E o Irã também é um lugar onde tem conflito, onde tem perseguição por etnia, perseguição por posicionamento político e etc., e a Turquia faz fronteira com esses países. Então, o que acontece? As pessoas fugindo da guerra ou de perseguição passam a fronteira e chegam na Turquia, mas o objetivo delas, da grande maioria, não é ficar na Turquia, porque a Turquia também é um país considerado de terceiro mundo, também não é um país tão seguro assim para os refugiados, então o desejo dessas pessoas é usar a Turquia como ponte para chegar na Europa. E a Turquia também faz fronteira com a Europa, no lado esquerdo, né, aqui do mapa. Então tem a Grécia, a Bulgária, etc. Então eles usam a Turquia como ponte. Eu acho que ela caiu. Caiu. Meu Deus do céu. Ela tava explicando. Pessoal, ela saiu. Vamos esperar um pouquinho. Ela já deve retornar já. Meu Deus. Toma. Mas cadê a Estela? A Estela saiu. Ela já retorna já, Fábio. Vamos esperar um pouquinho. Ela já retorna já. Ixi, Professor, Oi. não faz a arte mais difícil, não, que eu sou péssimo em desenho. Tá ótimo em desenho. Eu gosto de desenhar bonito, só que eu não gosto de desenhar bonito. Eu gosto de desenhar, mas é muito difícil. voltou. Pessoal, a Estela voltou. Vamos continuar. A professora voltou. Desculpa, gente. Saiu de novo. Todo mundo ouvindo? Sim. Tá. Sim. Então, continuando. Era o que eu estava falando, né? Então, muita gente foge ali da Síria, do Irã. O pessoal do Afeganistão faz fronteira com o Irã, então usam o Irã também como ponte para chegar na Turquia e depois na Europa. E é por isso que a Turquia hoje é o país que mais recebe refugiados no mundo, né? Porque a Turquia faz fronteira com muitos países que exportam refugiados, né, entre aspas. Pode seguir o slide, se puder, por favor. Isso, aí aqui é para vocês entenderem. Aqui perto da Turquia tem as ilhas gregas. Então, são ilhas que pertencem à Grécia, né, e a Grécia fica na Europa, é um país europeu. E essas ilhas são muito perto da costa da Turquia. Então, os refugiados pegam botes, barcos precários para fazer essa travessia entre a Turquia e a Grécia. Pode mudar o slide, por favor. Pode mudar mais um. Esse daqui era só para... Isso. Essa ilha que a gente está vendo aqui chama Ilha de Lesbos, né?
e essa ilha pertence à Grécia, mas todo esse contorno aqui é Turquia, né? Então, a ilha é grega, mas todo esse território aqui, essa outra terra, né, do lado direito e em cima, é território turco. Então, vocês podem ver que é bastante perto, né, a ilha grega do território turco. Essa flecha que eu coloquei aqui é para mostrar um dos pontos onde os refugiados saem com os botes para chegar na ilha grega. E foi nessa ilha que eu fui fazer voluntariado em 2015, para trabalhar, enfim, para ajudar, né, os refugiados que estavam chegando ali na ilha de Lesbos. Pode seguir o slide, por favor. Não faz o mínimo ideia o nome dos lugares da ilha de Lesbos, porque tá tudo em outra língua. Tá tudo em outra língua, é verdade. Essas fotos fui eu que tirei. Então, a foto é tirada. Eu estava em Lesbos, na ilha, né? E a gente pode ver aqui um barco, né, com refugiados no mar, vindo da Turquia. Então, essa montanha aqui, enfim, essa terra que a gente vê aqui no fundo da imagem é a Turquia. E eu estou tirando foto da ilha. Então, assim, no mapa parece super perto, né? Mas, na verdade, são bastante quilômetros de água, né, de mar, para fazer essa travessia, e não é uma travessia fácil, né? Parece fácil, mas não é. Ainda mais quando eles vão no tipo de embarcação que eles acabam usando. Pode seguir com o slide, por favor. Aqui é uma imagem da chegada de um desses botes numa praia em Lesbos. Botes que eles usam, muitos coletes salva-vidas, essas boias de borracha, né, redondas. As praias da ilha, essa ilha era uma ilha turística da Grécia, e em 2015, principalmente, 2015 e 2016, viu um número muito alto de refugiados chegando nas praias, né? Então, a gente andava nas praias e a gente via uma quantidade enorme de, principalmente, coletes salva-vidas na praia, assim, sabe? Pode mudar o slide, por favor. Aqui era o campo de acolhimento temporário que essas pessoas que chegavam nas praias, elas iam. Então, eu trabalhei nesse lugar. Esse lugar, na verdade, não era um campo totalmente improvisado. Na verdade, esse lugar era um estacionamento de uma escola da ilha. E como era férias de verão, né, das escolas na época, não estava tendo aula na escola, então a gente usou esse estacionamento para abrigar e acolher os refugiados. Mas aí a gente pode ver, né, que nesse lugar quase não tinha sombra. Na Grécia faz um calor absurdo em agosto, era agosto. Não tinha banheiro, tinha acho que uma torneira bem no fundo do estacionamento, que todo mundo tinha que usar. Então, era um lugar ruim, né, para eles ficarem. Pode mudar, por favor. Aí, aqui, para vocês terem uma ideia. Então, esse mapa aqui, a gente colou numa árvore ali. Tem alguém expulsando todo mundo. Que uma hora tinha expulsado você, a Elisângela, e agora me expulsou 2 vezes. Eu não tô conseguindo entrar. Aí eu entro e você tá falando de outra coisa, eu não tô conseguindo entender, porque Não dá pra expulsar. Estão expulsando eu. A única pessoa que consegue expulsar é quem entrou primeiro. Então, ninguém Eu sei. Então tem alguém me expulsando. Fábio, vamos deixar a Estela continuar. Continua, Estela. Mas pode continuar. Tá bom. Vamos ver se você consegue acompanhar agora, Fábio. Aqui são as fotos. Tinham cerca de 1.000 pessoas chegando por dia na ilha nessa época. Então, aqui, essas fotos são fotos de fila que a gente fazia. Por que acontecia? Essas pessoas chegavam no norte da ilha, né? E para elas conseguirem chegar, e era uma ilha, né?
Então, elas tinham que ir para o continente. Para elas irem para o continente, elas tinham que ir para o sul da ilha. Só que a ilha é bastante grande, então era em torno de 65 quilômetros. Mas a professora, que a Elisângela falou que ninguém está expulsando. Mas quem entrou primeiro? Por quê? Fábio, só um minutinho, Fábio. O quê? Senão atrapalha. Ninguém está expulsando, não. Eu que estou Ninguém está controlando, eu expulsando, nem você está cliquei caindo nada. por causa da conexão, Fábio. Ninguém É a está te conexão, expulsando. tá? Só não pode ficar falando Ninguém tá no meio, tá, expulsando. Fábio? Senão atrapalha. Desliga o microfone, por favor. Ok. Qualquer coisa, pergunta no chat, Fábio, tá bom? Então, era em torno de 65 quilômetros para eles se deslocarem do norte da ilha para o sul, para poder ir para poder ir falar com a imigração, né, pedir o refúgio de fato e etc. E o que eu estava falando das pessoas refugiadas serem uma população vulnerável é que, por exemplo, quando elas chegavam na ilha, elas chegavam nessas embarcações, então a gente fala que eles entram ilegalmente no país, né, na ilha, nesse caso na ilha, mas enfim, em vários... Os refugiados muitas vezes chegam ilegalmente em algum país. Ilegalmente por quê? Porque, por exemplo, para chegar na ilha, eu tinha o meu passaporte e eu passei pela Polícia Federal ali, né, pela Polícia de Imigração da Grécia. Recebi meu carimbo do passaporte e entrei, tudo certinho. Eles não, porque eles não tinham documentos, ou mesmo se tivessem os documentos, eles não seriam aceitos pela Polícia de Imigração, né, legalmente. Então, o jeito que eles usam são essas embarcações com muitas pessoas para chegar e pedir o refúgio, né? Falar, olha, eu estou vindo, o meu país está em guerra, ou eu estou sendo perseguido no meu país, eu corro risco de vida e preciso de uma proteção internacional para que eu continue vivo e para que eu possa seguir minha vida, que eu possa estudar, que eu possa trabalhar e etc. E quando eles chegavam na ilha, eles não podiam nem usar o transporte público da ilha. Então, eles não podiam simplesmente pegar um ônibus ali do norte, né, onde eles estavam, para ir para o sul, por eles serem refugiados. Então, era um grande problema, porque quando eles chegavam nesse campo, que eu falei que era o estacionamento da escola, a gente tinha que falar para eles que eles tinham que ir a pé, andar 65 quilômetros a pé, na ilha que é montanhosa, então tem muita subida, muita descida, não é um caminho reto, né, e levava em torno de 3 dias de caminhada. Então, eles já tinham saído do país deles, né, passado um monte de dificuldade, atravessado a Turquia, pego o bote, atravessado o mar, e aí eles ainda iam ter que andar 3 dias para chegar na capital da ilha, para poder pedir o refúgio, e ainda, muitas vezes, esse refúgio era negado pelo governo. Então, é uma situação muito crítica e muito de vulnerabilidade dessas pessoas, né? E a gente consegue ver nas fotos também quantas crianças tinham. Tinham muitas crianças, muitos bebês de colo, muitas mulheres grávidas, muitos idosos, enfim. Pode seguir, por favor. Aqui é só para vocês verem, a gente tinha acabado de fazer uma limpa, né, uma limpeza no campo, e aí os meninos aproveitaram para jogar bola ali, enquanto estavam esperando o ônibus. Ah, sim, esqueci de falar, porque quando a gente estava lá, a gente teve uma mulher que estava ali na ilha, era uma turista, que tinha um pouco de dinheiro e quis fazer uma doação, então ela fretou alguns ônibus para que pudesse transferir essas pessoas do norte da ilha para o sul da ilha. Então, aquelas filas que a gente viu na outra foto eram filas para os ônibus, que a gente estava dando prioridade para as famílias com crianças, mulheres grávidas e idosos, né? Se tinham grupos de pessoas jovens e saudáveis, a gente falava que eles precisavam ir a pé, porque eles não poderiam ficar ali
no estacionamento da escola há muito tempo, né, e precisavam fazer o pedido de refúgio deles. Pode passar, por favor. Professora, Oi? eu tenho uma dúvida. Ah, tá. Não, é isso mesmo. Eu ia perguntar como é que eles iam comer. Isso que eu ia perguntar. Então, eles chegavam lá sem nada, né? Eles levavam, às vezes, alguma mochila com uma muda de roupa, né? O pouco de dinheiro que eles tinham, alguns documentos, etc. Mas eles não traziam comida, não traziam, né? Não conseguiam trazer nada. E a gente também não tinha tanto para dar para eles ali, né? Porque o meu grupo, depois eu vou mostrar uma foto, eram grupos de voluntários, a gente não tinha uma organização, né, uma ONG, uma associação ali naquele momento para ajudar. Então, a gente conseguia dar um sanduíche para eles, garrafa de água, às vezes uma fruta, mas era só isso. Então, era uma situação bem ruim, assim. E essa menininha da foto, a Fátima, ela estava fazendo 1 ano esse dia. E eu fui falar com a mãe dela, era uma família do Afeganistão, né? Então, era toda a família, eles foram todo mundo, a mãe, o pai, e acho que eram 4 filhos, né? Alguns maiores, e tinha a Fátima, e a mãe dela falou que era aniversário de 1 ano. E aí eu fui num mercadinho e comprei esse bolinho, era um bolo doce, umas velas para a gente poder cantar parabéns para ela e celebrar 1 ano de vida dela, por mais que ela estivesse ali naquela situação ruim naquele momento, né? Pode passar, por favor. Essa foto tá bem ruim, tava bem escuro, mas é a turma de voluntários com quem eu trabalhei em 2015. É uma turma que tinha gente de vários lugares do mundo, tinha da Alemanha, da Áustria, da Espanha, da Inglaterra. Eu acho que, na época, eu era a única pessoa da América do Sul que estava lá. E era um grupo bem legal de pessoas, alguns deles eram assistentes sociais nos seus países, e estavam todos ali como voluntários, ajudando essas pessoas que estavam chegando, né? Isso foi em agosto de 2015, já faz algum tempo, acho que talvez alguns dos alunos aqui fossem muito pequenos na época. Mas depois disso, em novembro de 2015, também eu voltei na ilha e a situação estava diferente, porque em novembro já tinham bastante organizações, inclusive a Acnur, né, que é a agência da ONU, ajudando ali os refugiados, muitos voluntários. Então, a situação ainda estava crítica, mas não estava tão caótica quanto na primeira vez que eu fui, em agosto, né? Até hoje, ainda chegam muitas pessoas na ilha com esses botes, com embarcações. É um número menor, mas ainda tem muita gente fazendo isso. E são pessoas realmente desesperadas para conseguir uma proteção e uma condição de vida melhor para elas, né? Para elas não ficarem na Turquia, porque ali na Turquia elas também não conseguem esses direitos básicos, e elas também, como eu falei antes, são refugiadas e não podem voltar para o seu país de origem, né? Então, ainda hoje continua muito esse fluxo de pessoas chegando nas ilhas gregas. Pode mudar, por favor. E aí tem a questão das pessoas desaparecidas. Então, o que acontece? Não é só isso que eu estou mostrando, é só um lugar, né? Mas tem pessoas se deslocando no mundo inteiro, né? Então, na fronteira dos Estados Unidos, por exemplo, a gente vê muitas vezes no jornal, né, as pessoas que chegam ali do México para atravessar a fronteira dos Estados Unidos. Na Europa também tem muita gente que sai de países do norte da África para alguns países, né, Itália, Espanha, enfim, na Europa, aqui no Brasil, né, então os venezuelanos, por exemplo, chegando no Brasil, haitianos chegando no Brasil, então isso é um fenômeno
mundial, né? Isso que eu estou mostrando é uma parte só. E tem muitas pessoas que desaparecem durante essa travessia, seja de barco ou seja na travessia terrestre. Muitas vezes são jornadas muito perigosas, né? Então, eu comecei a trabalhar com as famílias das pessoas desaparecidas. Então, muita gente que entrava nesses botes, né, eram famílias grandes, né, famílias com crianças, com bebês, enfim, como eu falei antes. E algumas vezes esses botes viravam. E acontecia muitas fatalidades. Então, muitas pessoas acabam morrendo, afogada, por exemplo, nessas travessias. E é importante a gente falar sobre isso, porque quase ninguém fala sobre isso, né? Então, a gente fala muito dos números das pessoas que chegam, né? Que conseguem chegar aonde elas queriam, as pessoas que estão, como eu falei antes, no seu próprio país, né? Deslocadas internamente, mas poucos lugares se falam das pessoas que desaparecem. E aí, esses dois da foto, eles são do Afeganistão e eles estavam em um barco indo para Lesbos e o barco deles afundou e esse moço da foto estava procurando a mulher dele e 2 filhos que tinham desaparecidos, que não foram encontrados nem os corpos e eles também não foram encontrados vivos. Então eu comecei a ajudar famílias de pessoas que tinham desaparecido, né? Pode mudar, por favor, o slide. Aqui é só um dado também, né, que em 2021, 813 pessoas morreram fazendo a travessia de mar, né, então, dos países africanos, do norte da África para a Europa, ou então da Turquia para a Europa também. Pode mudar, por favor. E aqui na esquerda tem o dado, ó, em 2015, que era o ano que eu fui para Lesbos, né, para a ilha, foram 2.078 mortes. Em 2016 foi maior ainda. Então, é realmente uma travessia muito perigosa e mostra o desespero dessas pessoas em conseguir chegar num lugar onde elas acreditam que elas vão ficar bem, né? Pode seguir, por favor. Aí aqui mais específico sobre o Brasil. Eu tenho mais experiência ainda na Turquia e na Grécia, né? Como eu falei, eu cheguei no Brasil em 2019 e comecei a trabalhar aqui com refugiados aqui em São Paulo ano passado, em 2020. Então a minha experiência é um pouco menor aqui no Brasil, mas vamos lá. O Brasil tem uma lei do refúgio que é considerada muito boa, é considerada, se não me engano, a melhor da América Latina, de proteção a refugiados, e fala aquilo que ele abrange o que a ONU diz, né, que refugiados são pessoas que são forçadas a sair dos seus países por temor, né, por correr risco de vida, e etc., e devido à grave e generalizada violação de direitos humanos, que é o que o Brasil considera que a situação da Venezuela atualmente. Então, é por isso que a gente está vendo tantos venezuelanos chegando no Brasil, né? E o Brasil concedendo refúgio para essa população. Pode seguir, por favor. Aí, o que é importante a gente saber? No Brasil, na verdade, assim, todos os países têm as suas leis próprias, né? Então, o Brasil, pela Constituição Federal do Brasil, se a pessoa reside no território nacional brasileiro, ela tem direito principalmente a saúde, educação e assistência social, independente da situação dela no país. Então, assim, os refugiados e os migrantes em geral têm quase todos os mesmos direitos dos brasileiros, né? Então, por exemplo, eles não podem votar, eles não podem ser eleitos, eles não podem
entrar no exército e etc., mas eles sim têm direito à saúde, então eles podem ter o cartão do SUS, podem ser atendidos nas UBSs, eles têm o direito à educação, então eles podem e devem ser matriculados nas escolas, e eles têm direito à assistência social, então eles também têm direito a fazer o cadastro único, a pedir o Bolsa Família, BPC, enfim, todos esses benefícios do governo brasileiro, né, para pessoas de renda mais baixa. Então, isso é muito importante a gente saber, que não pode ter discriminação com os estrangeiros em geral, independente da situação migratória, da situação legal deles. Então, eles todos podem tirar CPF, por exemplo, e com o CPF eles podem e devem ter acesso a esses direitos que os brasileiros também têm. Pode passar, eu acho que acabou a apresentação. Ah, sim, não, são os dados, né? Então, agora do Brasil. Que lembra que no começo da apresentação eu falei que o país que mais acolhe refugiados, mais recebe refugiados é a Turquia, né? Com 4 milhões de refugiados dentro da Turquia. No Brasil, até o final do ano passado, eram só 57.099 pessoas reconhecidas como refugiados. Então, é um número muito pequeno. Assim, tem um número também de solicitantes de refúgio, né, que ainda não foram reconhecidos refugiados, mas mesmo assim é um número muito pequeno, que não chega acho que nem a 100 mil. E a grande maioria das pessoas reconhecidas como refugiadas no Brasil são os venezuelanos, seguidos dos sírios e dos congoleses. Então, aqui só para a gente ter uma ideia da quantidade de refugiados que tem dentro do Brasil, sendo que o Brasil é um país enorme, né? E com uma população muito grande. Pode passar, por favor. É isso, gente. Essa é a minha apresentação. Não sei se eu falei rápido, não sei se eu fui clara. Pode ser meio confuso, mas estou aberta às perguntas. Quem quiser perguntar, não sei se tem pergunta no chat, como que a gente faz? Oi, Estela, a Pamela estava querendo perguntar já faz um tempinho que ela está com a mão levantada. Eu vou pedir para ela fazer a pergunta. Oi, eu queria perguntar qual é a religião, como funciona a religião na Turquia? A religião na Turquia? Isso. É isso? Então, a Turquia é um país que a maioria da população é muçulmana. Então, é um país de maioria muçulmana, mas tem também pessoas que seguem outras religiões, mas eu acredito que seja em torno de 90% da população seja muçulmana. Professora, eu também tenho uma pergunta. Obrigada. Imagina. Oi, quem que está perguntando? Benícia. Oi, pode falar, Vinícius. Então, eu queria saber qual é o país que sai mais refugiados, que sai mais. Então, hoje em dia, continua sendo a Síria, por causa da guerra lá, né, que continua. Então, a Síria ainda é o país que mais pessoas refugiadas, enfim, pessoas em busca de refúgio saem da Síria. É o país com o maior número. Apareceu também a Gabriela e o Cauê, parece que querem falar. Então, ô, professora, a minha pergunta é tipo assim, e a respeito da deportação? É o país com o maior número. Apareceu também a Gabriela e o Cauê, parece que querem falar. Então, ô, professora, a minha pergunta é tipo assim, e a respeito da deportação, se algum imigrante vier para cá, tivesse alguma coisa? Cauê, né? Cauê, o seu áudio falhou um pouco, mas eu acho que eu entendi a sua pergunta. Se eu não respondi tudo, você me fala. Então, um dos direitos dos refugiados, né, que eu estava falando que eles são protegidos pela lei internacional, né, do refúgio,
um desses direitos é que eles não podem ser deportados para o seu país de origem. Então, os migrantes, eles podem, assim, pode acontecer deles serem deportados, mas se um país deportar um refugiado para o seu país de origem, esse país está violando a lei internacional que protege os refugiados, entendeu? Porque a base da lei que protege essas pessoas é que elas não podem voltar para o seu país de origem se elas forem sofrer perseguição lá, entendeu? Não sei se eu respondi a pergunta. Era essa mesmo, obrigado. Ótimo. Estela, temos algumas perguntas no chat aqui. Opa! A Ana Caroline, ela está perguntando assim, qual foi sua maior motivação para realizar esse trabalho com os refugiados na época? A minha maior motivação, na verdade, assim, eu morava na Turquia já há bastante tempo, né? Eu cheguei na Turquia em 2008. E eu comecei a trabalhar com refugiados só em 2015, né? Então, eu já morava lá há bastante tempo. Eu comecei a perceber uma mudança na cidade onde eu morava, né? Que chama Istambul, que é a maior cidade da Turquia. Eu comecei a perceber, quando eu cheguei na Turquia em 2008, eu não vi, uma coisa que me surpreendeu é que eu não via morador de rua, era muito raro ver alguém pedindo dinheiro na rua e etc. E em 2015, isso já era completamente diferente, tinham muitas pessoas morando na rua, muitas crianças pedindo dinheiro no farol, e isso começou a me chamar muita atenção, e eu, por já morar lá há muito tempo, eu sabia que aquelas pessoas não eram turcas, né? E, enfim, sabendo também da situação na Síria e no Afeganistão, eu sabia que aquelas pessoas eram refugiadas. E eu comecei, na verdade, a fazer poucas coisas, assim. Às vezes eu comprava comida para eles, ou então fazia doação de roupa, né? Porque alguns ficavam numas ruas perto da minha casa, né? Então, enfim, eu falava com eles. Mas eu fui para a Grécia porque uma amiga minha, que é assistente social na Áustria, desculpa, ela foi para a Turquia fazer trabalho voluntário com refugiados. E na época ela ficou na minha casa, hospedada na minha casa, que a gente era bastante amiga. Enquanto ela estava fazendo esse trabalho, falaram para ela que na Grécia estava uma situação muito difícil. E aí ela falou, bom, então eu vou para a Grécia. E aí ela me chamou, ela falou, você não quer ir comigo? E eu falei, bom. Então, na verdade, eu fui sem saber muito bem o que eu ia encontrar. Só que quando eu cheguei lá, essa experiência mudou a minha vida. E aí, naquele momento, eu falei, é isso que eu quero fazer. Eu quero trabalhar com refugiados, quero ajudar essas pessoas, quero lutar pelos direitos delas. E aí, depois disso, eu não parei mais. Então, eu trabalhei durante muitos anos como voluntária. Né, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu fazia por conta própria, eu era voluntária individual, que eu falo, eu não era ligada a nenhuma organização de voluntariado, então eu fazia por conta própria, e não recebia nenhum dinheiro, né? Porque, por exemplo, quando eu trabalhava com as famílias de pessoas desaparecidas, eles vinham até mim e pediam para eu ajudá-los a procurar os seus parentes, né? A sua esposa, a sua filha, sua mãe, seu pai. E eu ia com eles por conta própria e não cobrava absolutamente nada deles, porque essas pessoas já estavam numa situação muito difícil e eu não achava justo cobrar dinheiro delas para ajudar elas a atingirem os seus direitos, né? De saber onde estão os seus familiares. Então, é uma motivação atrás da outra, assim, é um trabalho difícil, mas muito, que eu gosto bastante, assim, pode ser gratificante. Professora? Oi? Prof. Oi? Ontem na nossa aula online, que eu não entendi, que acho que a professora Silvia que falou, que a gente que não vai ter lição. E aí, vai ter lição, gente?
Ô, Gabi, depois a professora Silvia responde para você. É melhor a professora Silvia responder, não é? Peraí, deixa o Benício perguntar agora. Vai, Benício, o que você ia perguntar? A minha irmã ia perguntar, é a Lívia. Ela saiu por esse lado. Ela que ia perguntar? É Peraí, que então... É que no meu celular, que eu tô na aula, eu não consigo falar por ele, que ele tá bugando um pouco. Tá bom, eu vou passar então para outra pessoa fazer a pergunta, daí depois, quando você puder, você levanta a mãozinha de novo, tá bom? Tinha a Pamela queria perguntar de novo e a Giovana. Pode ser você, Pamela, primeiro, vamos na ordem. Tá, eu ia perguntar por que com que intenção ela foi pra Turquia? Tipo, ela já foi pra Turquia na intenção de ajudar alguém ou ela foi pra fazer uma viagem, um intercâmbio? Por que ela foi? Eu fui para a Turquia para estudar, na verdade. Eu, na verdade, me formei em arqueologia clássica, que não tem nada a ver com o que eu faço hoje em dia. Mas depois que eu comecei a trabalhar com refugiados, eu fui fazer uma pós-graduação em relações internacionais, né, para estudar melhor direito internacional e essas coisas, para atuar com os refugiados. E eu gostei muito de morar na Turquia, fiz muitos amigos, e aí foi isso, acabei ficando mais de uma década lá. Que legal, obrigada. Imagina. Giovana, pode fazer você agora? Então, professor, minha pergunta é tipo, sobre a religião dos refugiados, eles conseguiam sem nenhum problema, sem ninguém julgar eles pela religião deles? Então, a religião pode ser um fator de risco para as pessoas, dependendo de onde elas moram, né? Então, por exemplo, tem alguns lugares que perseguem muçulmanos, tem alguns lugares que perseguem cristãos, tem alguns lugares... A Segunda Guerra Mundial, né, foi por causa de perseguição contra judeus, principalmente, né? E todas essas leis de refúgio, a própria Acnur, foram criadas depois da Segunda Guerra, porque teve um fluxo de refugiados muito grande. Na época, eles não falavam refugiados, né? Mas, enfim, de pessoas fugindo na Segunda Guerra, a sua grande maioria judeus. E em 2015 e 2016 foi a primeira vez que o mundo viu um fluxo tão grande de gente fugindo de seu país de origem depois da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, as pessoas muitas vezes são perseguidas por causa da sua religião ou por causa da sua etnia. Então, às vezes, o país é muçulmano, de maioria muçulmana, e a pessoa também é muçulmana, mas é de uma outra vertente do Islã. E aí essa vertente do Islã não é aceita ali pelo governo, enfim, por alguma facção. Então, sim, a religião pode ser uma causa, quer dizer, a perseguição por religiões, né, pode ser uma causa para o refúgio, para buscar refúgio. Professora. Oi? Minha irmã queria falar. Fala. Você falou que um refugiado não pode ser deportado. Isso. Mas se ele for, tem como ele processar ou ficar no país de algum modo? Sei lá, fazer alguma coisa? Então, isso vai depender muito do caso específico, assim, porque infelizmente acontece de países deportarem as pessoas. Ou então, por exemplo, a Grécia tem feito muito isso. Como os refugiados saem da Turquia para ir para a Grécia manda eles de volta para a Turquia. Então, teoricamente, eles não estão deportando para o país de origem, mas eles estão mandando de volta para o país de onde eles saíram, né, em busca do refúgio. Então, essa pergunta é uma pergunta difícil, assim, então, porque, na verdade, não deveria acontecer. Pela lei, não deveria acontecer de jeito nenhum a deportação de um refugiado.
porque você está colocando a vida dessa pessoa em risco. Agora, se acontecer, a pessoa tem o direito de processar, mas aí como é feito, eu não vou saber te responder com detalhes, eu não saberia dizer, porque é uma situação muito específica. Obrigada. Imagina. Estela, eu vou fazer algumas perguntas do chat, temos muitas perguntas, Tá certo. e aí tem muitas perguntas no chat e tem algumas pessoas que estão já com a mãozinha levantada. Eu vou fazer essas do chat, que já está aqui há algum tempo. Professor, Oi, Gabi. falta muito tempo para acabar a aula? Ah, falta bastante tempo para acabar a aula. Espera aí, aguenta aí. Então, deixa eu ver aqui. Eu vou fazer, acho que é melhor assim, Estela, eu vou fazer uma série de perguntas que estão aqui no chat, e aí você faz um bem bolado aí, tá? Tá bom. Então, na verdade, aqui tem um comentário do Diego, assim, né? Mas eu acho que é pertinente, né? Ele falou assim: tem que ter um psicológico muito forte para ajudar os imigrantes com as suas histórias de vida e tudo mais, né? Isso foi um comentário que ele fez. Aí a Vitória perguntou assim: existem diretrizes sobre passageiros clandestinos ou pessoas resgatadas no mar que solicitam refúgio? Tá? E aí eu vou fazer mais uma, senão fica muito para você responder também. A Ana Beatriz perguntou assim: como eles fazem para fugir escondido? Tá. Então, eu vou tentar responder aí um pouco essas perguntas. A questão do psicológico, sim, é o que eu falei, né? É um trabalho difícil, muitas pessoas refugiadas têm histórias muito tristes, não sei se tristes, né, mas difíceis mesmo, de perseguição, né? Muitas mulheres sofrem abuso sexual, crianças que são separadas dos pais. Então, tem muitas histórias muito difíceis dessas pessoas, e assim, tanto nos países, né, sem contar as guerras, as histórias das guerras que elas presenciaram e viveram, mas as histórias dessa travessia mesmo, em busca do refúgio, né, são histórias bem complicadas, bem difíceis. Então, sim, precisa ter um psicológico preparado, eu diria. Nunca dá para você se preparar, né, para ouvir as histórias, mas, enfim, você tem que saber como se comportar, porque os refugiados não gostam de ser tratados como vítimas ou como coitados, porque eles não são, né, são pessoas fortes que estão ali em busca de um objetivo, em busca de buscar seus direitos, né, direito de vida e de educação, enfim, tudo. Então, uma coisa muito importante para os próprios refugiados é o apoio psicológico. Então, por exemplo, na Caritas, que é a organização que eu trabalho hoje em dia, a gente tem psicólogas que atendem os refugiados, se eles quiserem, né, é voluntário, mas também para quem trabalha com refugiados é importante ter um apoio psicológico, né, para ajudar a lidar com essas histórias e com essas questões. Então, foi uma colocação bem importante aí do Diego, né? A pergunta sobre as pessoas desaparecidas, acho que foi, né, que ficam no mar. Se existem algumas diretrizes sobre passageiros clandestinos ou pessoas que são resgatadas no mar e solicitam refúgio. Então, as pessoas que estão buscando refúgio, é o que eu falei, cada país tem as suas próprias leis, né? Então, depende muito do país aonde essa pessoa está chegando, né? Onde esse refugiado está chegando. Mas a pessoa tem que ter o direito
de pedir refúgio em qualquer lugar que ela chegue. Então, isso é muito importante. Independente dela ter entrado ilegalmente no país, como é o caso dessas pessoas das fotos que eu mostrei, né? Elas têm que ter o direito de pedir o refúgio. Depois pode ser negado, eventualmente, o pedido. Mas elas têm que ter o direito de pedir. E as pessoas... Então, o que acontece? Essas pessoas, por exemplo, que fazem essas viagens pelo mar, ou então até as pessoas ali na fronteira do México e Estados Unidos, tem muita gente que ganha dinheiro com isso, né? Que são os traficantes de pessoas. Então, esses traficantes de pessoas cobram um dinheiro muito alto dos refugiados para colocá-los dentro dos botes e mandá-los para a Turquia. E isso é um problema muito grave, né? Porque essas pessoas podem extorquir, podem ser violentas, né? Elas estão fazendo um trabalho que é extremamente ilegal, o tráfico de pessoas, enfim, quebrando várias leis e etc., e coloca essas pessoas refugiadas em uma situação mais vulnerável ainda, né? As pessoas que caem no mar, elas são resgatadas normalmente, as pessoas que conseguem ser resgatadas com vidas, são resgatadas muitas vezes pelas guardas costeiras dos países que estão por ali. Então, nesse caso específico, da Turquia e da Grécia. Então, se a pessoa cai no mar ainda em território grego, ou ainda em território turco, a guarda costeira vai lá e resgata essa pessoa e leva de volta para a Turquia. Em 2015, o processo era assim, eles resgatavam essas pessoas do mar, colocavam no navio da guarda costeira, levavam de volta para a Turquia, tinha um campo de detenção para refugiados, imigrantes na Turquia, essas pessoas ficavam um tempo ali e recebiam uma notificação que elas tinham que ir embora do país. Por quê? Porque a Turquia, na época, era um país que não aceitava refugiados. Então, por isso também que tanta gente escolhia não ficar na Turquia, porque eles não tinham acesso a muitos direitos. Enfim, então, são várias situações específicas de leis e de leis diferentes para cada país, né? Não sei se eu respondi a pergunta exatamente. E como que eles fazem para fugir escondido? Isso. Então, também depende, assim. Então, se é um caso de guerra, por exemplo, como na Síria, as pessoas saem, né, literalmente correndo para salvar suas vidas. E aí elas atravessam a fronteira, a gente vê nas imagens, né, na televisão, muitas vezes aparece, de pulando muro, né, que lá nos Estados Unidos, por exemplo, eles começaram a construir, né, uma muralha ali na fronteira com o México. Isso não impede as pessoas de passarem, porque as pessoas estão correndo pela própria sobrevivência, elas vão fazer o que for necessário para continuarem vivas, né, e para conseguir o que elas querem. Então, muros não vão parar essas pessoas, o mar não vai parar essas pessoas, de tentar buscar o refúgio, né, e os seus direitos. Então, tem vários, por exemplo, as pessoas dos botes, né, que eu mostrei, muitas delas iam à noite para guarda costeira não pegá-las, porque também tinha isso, se a guarda costeira pega elas no meio dessa travessia, elas mandam de volta, o que não é legal, mas elas fazem. Então, é isso, sair à noite, pagar traficante de pessoas que sabem rotas específicas que a polícia de imigração não pega. Então, são vários jeitos que essas pessoas acham para buscar o refúgio, né? Estela, tem várias mãozinhas levantadas aqui, então eu vou passar para... Tem muitas perguntas, viu? Não sei se vai dar conta de
perguntar tudo aqui. Então, eu vou passar, então, que está com a mãozinha levantada ainda, a Bia, a Beatriz Barro. Tem uma comida em turco? Isso que eu tava querendo saber, como é que se pronuncia? Ó, deixa eu pensar numa frase para falar em turco. Eu vou me apresentar em turco, tá? Vou falar, igual eu falei no começo, meu nome é Stella, não sei o que, vou falar em turco. Merhaba, benim adım Stella, ben Brezilyalıyım. São Paulo'da doğdum ve São Paulo'da yaşadım. Ve 20 yaşındayken Türkiye'ye gittim ve orada 11 sene kaldım. Parece português errado. Parece. Mas você vê que não tem nada a ver, né? Oi? Professora, você só sabe turco ou você sabe alguma outra língua? Eu falo turco, eu falo inglês, né? Eu aprendi inglês antes de aprender turco. E hoje eu estou tentando aprender espanhol para poder trabalhar melhor com os venezuelanos, né? Que a gente atende. Mas no espanhol eu ainda sou bem principiante, eu não falo muito bem, não. Fala o nome de alguma comida em turco. Uma comida típica de lá. Turco. Sabe churrasquinho grego, que a gente chama aqui no Brasil? Sim. Então, é uma comida turca. Eles falam que é grego, mas não. É turca. Chama döner em turco, churrasquinho grego. O kebab também tem muito na Turquia. Tem o baklava, não sei se vocês já ouviram falar, é um doce turco muito famoso. Quem gosta de comer se dá bem na Turquia, é tudo que eu digo. Oi? Quantos anos, mais ou menos, a senhora assim demorou para aprender turco? Quantos anos eu demorei? Eu acho que uns 3 anos para falar mesmo, assim, fluente, sem nenhum problema. Acho que foi uns 3 anos. Nossa, demora. Você acha o turco mais difícil que o inglês ou não? Muito mais difícil. Então eu aprendi menos tempo. Eli, como a gente está com o tempo... Oi? O tempo tá livre, sim? Tá, não, assim, acho que a gente... Fica a Estela que sabe, né, o tempo dela. Pra gente não tem problema. Então, não, eu acho que tá tranquilo. Eu tô livre hoje, tirei o dia para falar com vocês. Então, se tiver mais alguma pergunta, eu fico feliz em responder. Eu vi que alguém aqui perguntou se os refugiados levavam os pets, né, para alguma coisa assim, animal de estimação. O interessante é que aconteceu, viu? De levarem, acho que foi um gato no bote. Foi um gato ou um cachorro? Eu acho que foi um gato. E esse gato se perdeu na ilha. Foi um grande auê, né? As pessoas postaram nas redes sociais, procura o gato do refugiado tal, não sei o quê, acharam o gato, e o gato encontrou com o dono de novo, e aí tá tudo bem. Mas normalmente não se leva animal de estimação. Estela, alguém perguntou, e eu achei legal a pergunta, quais são os nomes mais comuns na Turquia? Igual aqui a gente tem João, José. Sim. Acho que foi o Cauê. Acho que é o Cauê, né? Os nomes mais comuns de homem lá, eu acho que seria Ahmed, tem bastante, eu acho. Mas tem outros, assim, porque tem alguns nomes que são nomes religiosos, digamos assim, né? Mohammed, Ahmed, vem do Islã, então também são muito comuns na Síria, no Irã, né? Em outros países de maioria muçulmana, mas na Turquia tem muito, acho que Mehmet, Fatih é um nome comum também, porque Fatih era o nome do sultão que como é que fala? Conquistou Constantinopla, né? Istambul,
Não sei se o pessoal já estudou isso, mas Istambul é a antiga Constantinopla. E Fatih foi o sultão que conquistou ali. Então, é um nome comum. E de menina, nome comum tem Zeynep, que eu achava um nome muito estranho, hoje em dia para mim já é normal. Havá é um outro nome também, de menina. Agora, tem uns nomes muito engraçados, assim, tem uns nomes que para nós brasileiros são engraçados, né? Tem um nome lá que não sei se é muito comum, mas tem bastante, que é Chulé, que é o nome de menina, que eu achava muito engraçado quando eu mudei para lá, ter alguém que chama Chulé. E a outra, que é um pouco mais, Melda, também é um nome que eu achava muito engraçado, e é muito comum também. Melis também é um nome muito comum, né, que aqui a gente tem Melissa, acho, né, seria lá Melis. Acho que é isso que eu me lembro, assim. Estela, tem uma pergunta do Gabriel aqui no chat também, tá bem enfática. É melhor viver lá ou aqui no Brasil? Essa pergunta é difícil, viu? Porque eu gosto muito da Turquia. Aprendi a gostar. Eu sempre falo que eu aprendi a gostar da Turquia. No começo foi bem difícil, mas eu gostava muito. Só que eu sempre fui muito ligada à minha família aqui no Brasil, né? Então chegou uma hora que começou a pesar essa saudade da minha família, e aí eu resolvi voltar. Em relação como posso dizer assim, a dificuldade da vida, né, coisa de achar emprego, de estudo, saúde, essas coisas, é muito parecido o Brasil e a Turquia. Não diria que tem uma diferença muito grande, não, em relação a isso, né? São dois países em crescimento, né, que dizem. A questão é que lá o governo já vem há bastante tempo sendo mais conservador, digamos assim, então tá um pouco difícil de viver ali, porque eles estão, como que eu poderia dizer, estão reprimindo mais, digamos assim, a população em geral. Então, não era uma coisa que eu queria viver fora do meu país de origem. Então, também foi outra coisa que fez eu querer voltar para o Brasil, ficar perto da minha família. Mas é um país incrível, é um país lindo, as pessoas são muito legais, cheio de história. Quem gosta de história, a Turquia é um prato cheio. Enfim, não sei se eu respondi, assim, a resposta não sei dizer o que é melhor, mas nesse momento, para mim, está sendo melhor estar no Brasil com a minha família. Professora, mais por causa do coronavírus, né? Eu tenho uma dúvida. Quais são as comidas da Turquia? Então, as comidas assim, eles comem bastante verdura, mas também gostam muito de carne. Então, os pratos são os mais variáveis, assim, mais variados. Eles têm... Eu, por exemplo, quando eu mudei para a Turquia, eu era vegetariana, eu não comia carne, e eu sofria um pouco com isso. Porque nos restaurantes, mesmo que tivesse verdura, né, legume e tal, sempre era misturado com carne. Então, eu sempre me dava um pouco mal, assim. Mas eles comem também arroz e feijão. O feijão deles é um pouco diferente do nosso, é aquele feijão mais claro e um pouquinho maior, assim. Eles comem... Sabe o nome do feijão? Como a gente chama aqui, pelo menos? Eu não sei qual que é no Brasil, como que chama no Brasil, mas é um feijão mais clarinho, assim, um pouquinho maior. Ei, para, meu gato aqui tá causando, gente. Deixa eu mostrar pra você. Ele, gente, é turco. Ele veio lá da Turquia comigo. Vocês acreditam? Qual é a comida favorita que você mais gostou lá da Turquia? A comida que eu mais gostava? Sim.
Vixe, eram muitas. Eu gostava muito do doner, que é esse churrasquinho grego que eles colocam assim, porque depois eu voltei a comer carne, né? É no espeto, assim, que fica girando, e aí eles colocam no meio do pão, com salada e tal. Eu gostava muito, é tipo um fast food, assim, né? Turco. Mas eu gostava muito, eles faziam um prato com espinafre e iogurte, o iogurte, não o iogurte doce, né? Aquele iogurte salgado. Vixe, gente, muita coisa boa. Tem restaurante turco em São Paulo, depois da pandemia, se vocês quiserem pesquisar aí, também tem aqui. Desculpa, eu cortei alguém. Não, eu ia falar, você viu que o papo fugiu, né, Estela? Foi para culinária. Tranquilo, curiosidade, faz parte. Não, mas assim, é que tem uma pergunta aqui no chat que ela colocou várias vezes, é que eles vão falando muito e não tô dando conta vai subindo. Vai subindo. Mas eu vi que quem foi? A Ana Caroline, ela perguntou algumas coisas, fez essa pergunta várias vezes, e ela tá falando assim, ó, você comentou que no começo ajudava como conseguia. Quando você percebeu que realmente queria trabalhar com os refugiados? Interessante. Então, na verdade, a primeira vez que eu fui lá para a Grécia, né, que foi meu primeiro contato, assim, eu já sabia que eu ia fazer isso, que tinha mudado a minha vida e que eu queria trabalhar com isso de alguma maneira. Só que, infelizmente, trabalhar na linha humanitária, né, não é tão fácil. Então, assim, eu fiquei trabalhando como voluntária, né, do jeito que eu pude, e estudando ao mesmo tempo, né, mas muitas pessoas falavam para mim, trabalha em algum lugar, né, arranja um emprego em algum lugar e você faz o seu trabalho voluntário nas suas horas livres, o que é muito legal, e tem muita gente que faz isso, e eu acho super. Mas não era o que eu queria fazer, tipo, eu queria fazer isso 24 horas por dia, não 24 horas por dia, né, mas enfim, todos os dias, queria trabalhar com isso todos os dias. Então, eu comecei a investir nisso para eu conseguir um emprego remunerado, né, porque também não dá para viver de voluntariado. Então, eu comecei a me inscrever em alguns cargos, né, em alguns, como é que fala? Me inscrever em algumas organizações que tinham vagas para trabalhar com refugiados, lá na Turquia ainda, mas eu não consegui, porque eu não tinha visto de trabalho na Turquia, eu tinha visto de estudante só, então eu não podia trabalhar. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu falei, não, eu quero continuar, quero realmente encontrar um emprego nisso, né? Até trabalhei, todo esse tempo que eu fiquei na Turquia, eu trabalhei em diversos lugares diferentes, fiz várias coisas diferentes, já fui professora de português, fui professora de inglês, trabalhei como garçonete, trabalhei como guia turística, trabalhei como babá, fiz várias coisas, assim, né? E aí, só que eu queria trabalhar mesmo com os refugiados. E aí, aqui no Brasil, muito por causa da minha experiência na Turquia e na Grécia também, né? Eu acabei conseguindo um emprego remunerado aqui, com isso. Então, eu realizei meu sonho, foi esse ano, inclusive. Mas, obviamente, eu tive a sorte de poder ficar trabalhando como voluntária há muito tempo, porque meus pais me apoiaram durante muito tempo, né? Tanto financeiramente como moralmente, digamos assim, né? Eles sempre acreditaram muito que eu ia conseguir o emprego que eu queria, no lugar que eu queria e etc. Então, eu tive esse privilégio de ter pais que me apoiaram. Estela, tem uma outra pergunta no chat aqui. Aí eu vou fazer essa pergunta aí para os alunos agora também. A professora Elisângela colocou um formulário que vocês devem clicar para responder, é um formulário de presença, tá? Então, eles podem fazer assim que terminar, né, Elisângela? André, pode sim, tá? Pode, tá, tá legal. E
E Estela, a pergunta que tinham feito aqui, agora eu perdi também, não sei onde que tá, mas é se você sabe como funciona a escola na Turquia. Como funciona a escola? Vixe, eu não tenho muita experiência, porque eu dei aula de inglês e português, aula particular, eu nunca trabalhei em escola lá. Mas eu acredito que seja meio parecido com o Brasil, né? Tem as escolas estaduais, escolas públicas, e tem as escolas particulares. Eu sei que lá nas escolas, eu acho que nas particulares não, mas nas escolas públicas, eles precisam cantar o hino nacional toda sexta-feira, que era uma coisa que existia no Brasil há muitos anos atrás, na época dos meus pais, eu acho. Mas a educação lá é muito parecida com aqui, assim, até os próprios, né, Fundamental 1, Fundamental 2, eu acredito que seja bem parecido com o sistema do Brasil, mas não saberia afirmar 100% de certeza, não, porque eu não tive filhos e também não trabalhei em escola, então eu não sei exatamente. Vou passar aqui, então, para algumas... Tem algumas mãozinhas levantadas aqui, e aí acho que a gente já pode ir finalizando, né? A gente vê aqui as pessoas que estão ainda com a mãozinha, né? Pamela, você quer perguntar mais alguma coisa? Posso? Pode. Queria perguntar se as roupas de lá são diferentes, assim, são mais diferentes da daqui ou se é igual? Acho que é diferente. As roupas? É uma pergunta interessante. As roupas, teoricamente, são iguais, mas a vestimenta das mulheres pode ser um pouco diferente. Então, eu vou falar bem resumidamente, porque, na verdade, isso é um tópico que deveria ser mais uma aula inteira sobre isso, mas eu vou falar resumidamente. Como eu falei, a Turquia é maioria muçulmana, né? Só que a Turquia é um Estado laico. O que significa que é um Estado laico? Mesmo a religião sendo predominantemente muçulmana, a religião não interfere no governo, ou não deveria interferir no governo, né? Então, o Estado laico é onde religião e governo são separados. O Brasil também, teoricamente, é um Estado laico. Então, nenhuma religião, não só a muçulmana, mas nenhuma religião deve interferir no governo. E a Turquia é assim. O Irã, por exemplo, não é um Estado laico. O Irã é um país de maioria muçulmana e a religião está junto com o governo, né? Governa, enfim, junto com a religião. A Turquia não. Mas as mulheres, algumas mulheres muçulmanas, elas se vestem de uma outra forma, né? Que vocês já devem ter visto em alguns lugares que elas usam o véu, elas tapam o cabelo, né? Elas usam manga comprida, vestido ou calça comprida e etc. Na Turquia, as mulheres mais religiosas mesmo, assim, elas usam esse véu, mas não é aquele véu que tampa o rosto. É só um véu que cobre o cabelo. E ok, mas essas mulheres, elas usam porque elas querem, não porque o governo obriga elas a usarem o véu, entendeu? Então, a gente vê essa diferença de vestimenta nas mulheres, nos homens, não. Mas é isso que eu quero deixar claro, assim, que na Turquia o governo é laico, pelo menos por enquanto, e as mulheres que usam o véu, ou algumas decidem usar a burca, que é aquela coisa preta, né, que às vezes até cobre o rosto, é por decisão própria, ou então da família. Elas não são obrigadas pelo governo a usar esse tipo de vestimenta, entendeu? Sim, obrigada. Mais uma pergunta, rapidinho. Eu queria perguntar se você tem vontade de ir para outro lugar, ou se você já foi para outro lugar no exterior, tipo, fora do Brasil, além da Turquia e da Grécia. Eu já visitei bastante lugar, assim, porque por morar lá na Turquia, né, que é bem, vocês viram no mapa, é bem no meio ali, né, bem perto da Europa,
eu consegui viajar bastante, principalmente pela Europa. Eu conheci vários países ali, mas eu tenho muita vontade de conhecer vários lugares. Eu amo viajar, né? Mas tem 2 lugares principais que eu gostaria muito de conhecer, que é o Afeganistão, por causa desses meus amigos que eu fiz, que ficaram muito próximos de mim, né? A gente ouve normalmente nos noticiários só notícia ruim, coisa muito violenta, né, sobre o Afeganistão, mas todos os afegãos que eu conheci são pessoas incríveis e eles falam com uma paixão do Afeganistão que dá muita vontade de ir. Então eu gostaria muito de conhecer o Afeganistão um dia, e a Palestina também, que é um outro lugar que também deveria ter uma aula só para isso, mas que é um território que também tem muitos refugiados da Palestina, né? Então é um povo que resiste muito, que eu gostaria de conhecer. Tá. Muito obrigada pela resposta. Obrigado, Pamela. E a Giovana também está com a mão levantada. Tem pergunta, Giovana? Giovana? Hello? Não? A Beatriz? Professor, desculpa, eu estava com a mão levantada e nem percebi. Ah, não, tudo bem. E, bem, a Beatriz abaixou a mão. Cauê? Bem, o Cauê, eu acho que ele tá com um problema no microfone. Ele tinha colocado uma pergunta aqui. Aí eu vou passar para você, Estela. E aí a gente já vai finalizando já, tá? Então ele tinha perguntado, assim, teve alguém que perguntou aqui se tem, foi o Cauê que perguntou se tem alguma característica, a pessoa turca tem algumas características, assim, ele está perguntando, acho que física, ele está perguntando características físicas, e tinha alguém que tinha perguntado aqui também se tem algum animal típico lá da Turquia, algum tipo de animal que seja típico de lá, tá? Tá. Então, eu não sei se tem alguma característica específica dos turcos, assim. Eu lembro que quando eu fui para a Turquia a primeira vez, as pessoas aqui no Brasil achavam que os turcos eram mais parecidos com os árabes, assim, né? Com a pele mais escura, enfim, e não. O povo turco é um povo bastante diverso também, não tanto quanto no Brasil, mas, enfim, a gente vê pessoas com olho claro, pessoas com olho escuro, pessoas loiras, pessoas cabelo castanho, não tem, assim, uma característica muito específica. Eu diria que, talvez, não sei, que nenhum turco me ouça, são pessoas narigudas, eles têm um nariz, às vezes, um pouco grande, mas não todos, não diria que é uma característica geral. Eu acho que é isso, assim, mas são pessoas normalmente muito receptivas aos estrangeiros, assim, pessoas muito alegres, e tem a questão que eu estava falando do futebol, que são pessoas, principalmente os homens, mas as mulheres também, super gostam muito de futebol. E sobre animal, eu não sei se eu entendi direito a pergunta, mas uma coisa interessante da Turquia é que tem muito gato de rua. Na Turquia toda, muito, 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 muito gato que mora na rua. Cachorro também, mas é mais gato. Então, esse gato que eu mostrei meu aqui, ele realmente veio da Turquia e da rua da Turquia. Eu resgatei muitos gatos da rua lá na Turquia, cuidei de vários e aí achei, né, lugares, pessoas para adotar, e eu acabei ficando com 4. E aí eu trouxe os 4 para o Brasil, porque eles são meus filhos, e eu tenho uma cachorra turca também, que também veio comigo da Turquia para o Brasil. Então eu diria que talvez um animal típico da Turquia seria o gato. Estela, muito obrigado pela sua disposição, acho que foi ótimo, assim, os alunos participam. Parabéns para os alunos também, participaram muito. Eu adorei as perguntas. Professora, o Cauê levantou a mão. Mas o Cauê tá sem fone, eu acho.
A pergunta que ele... Oi, A escreve pergunta no que chat. ele tinha... Eu falei a pergunta dele que ele tinha colocado no chat. Ah, tá. Eu acho que ele Tá? caiu. Ah, não, abaixou a mão. Tá certo. Mas obrigado, Estela. Foi muito boa, muito legal, assim, a tarde prazerosa. Eu vou passar para a Andréia e para a Eli aí para fazer o encerramento. Muito obrigada, Estela, mais uma vez, né, por esse bate-papo muito rico, pela participação dos nossos alunos, né. Eu e a professora Elisângela, a gente trabalha em sala de leitura essa temática, né, então nada como alguém que vivenciou, né, tão de pertinho, né, para trazer, né, para os nossos alunos essa experiência tão proveitosa. Muito obrigada, foi muito bom. Tivemos uma quantidade aqui, né, excelente de alunos, né, pelas perguntas muito pertinentes. E muito bom, muito obrigada aos colegas, né, 2 horas de bate-papo, se deixar, né? Eu queria só agradecer, eu gostei muito, queria agradecer aos alunos que assistiram, que fizeram perguntas, eu gostei bastante, espero que eu tenha sido clara, mas enfim, a apresentação está com vocês, se tiverem alguma dúvida mais, pode me mandar por WhatsApp, por e-mail, eu fico feliz em responder. E uma coisa que eu gostaria de falar é que, se caso algum dia um refugiado ou uma criança imigrante entrar na escola de vocês, ou se vocês conhecerem em algum lugar no bairro, enfim, vocês lembrem disso tudo, assim, né? Que eles provavelmente passaram... Não todos, né? Porque tem gente que não necessariamente, mas podem ter passado por situações bem difíceis. São crianças que às vezes não sabem o português muito bem, então não tiveram a chance ainda de aprender, então sejam solidários, ajudem, né, a aprender a língua, ou enfim, a estudar as matérias que tem na escola, enfim, vamos acolher esse pessoal, tá bom? Sem microfone, Célia. Eu gostaria de agradecer muito, foi uma fala muito sensível, viu, Estela? A temática dos refugiados, ela já está na prefeitura. Tem uma escola que faz um trabalho lindo com refugiados no centro. Um projeto maravilhoso com refugiados, que eles têm bastante sírio, não sei se você conhece. Não sei se eu conheço, eu ainda estou conhecendo agora aqui em São Paulo melhor. Depois eu passo para a Elisângela, porque acho que você vai gostar de conhecer um trabalho. Eles foram até premiados na minha sala internacionalmente com esse projeto, é maravilhoso. Legal. E a sua fala, ela traz dados históricos acoplado à sensibilidade e à empatia de quem vivenciou. Então, é muito densa, é muito bonita. Eu particularmente, eu já falei para os meus colegas, eu gosto muito da temática. Há muitos anos eu estudava Sebastião Salgado, Êxodos, que ele já trazia no outro formato histórico a temática, né? Sim. Gosto muito, me sensibiliza muito essa temática. Então, eu agradeço, né? Eu faço a voz dos meus professores, dos meus alunos, uma fala muito boa sua, muito sensível, muito fundamentada, muito valorosa, viu? Então, fica aí o nosso agradecimento. Eu que agradeço. Eu também gostaria de agradecer a presença.